Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos aí a mais um Divã com o Dr. Pablo Vinícius. Mais uma vez um prazer enorme estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos, podem ir entrando. Queria novamente pedir desculpa aqui por semana passada. Eu tive que viajar rapidamente para São Paulo para participar de um programa lá. Achei que ia chegar a tempo de fazer a live, mas não deu, o voo atrasou, enfim, foi uma correria. Ainda pude falar rapidamente com vocês, mas hoje estamos aqui com calma. O assunto é muito interessante, nós vamos falar sobre depressão. Na live anterior a gente já falou alguma coisa a respeito disso. Eu acho que a gente falou muito mais sobre o que não é depressão e hoje nós vamos falar o que é depressão. Então, se você conhecer alguém que tem a doença, se você conhecer alguém que está em tratamento, se você está em tratamento, você, pelo amor de Deus, convida essa pessoa. Ela precisa ouvir, ela precisa assistir o que nós vamos falar hoje aqui. Se você conhece alguém que tem um parente em depressão, se você conhece alguém que tem um amigo em depressão, convida ele. Garanto para vocês que nós vamos sair dessa live aqui completamente diferentes do que esse momento que nós estamos entrando. Vou falar sobre depressão como talvez você nunca ouviu falar. Eu vou falar como médico, eu vou falar como cientista e vou tentar falar na sua linguagem, vou tentar falar de uma forma com que você possa entender facilmente o que é essa doença. Não vou entrar em detalhes nessa live sobre tratamentos. Vou fazer uma outra live, provavelmente semana que vem, para a gente falar sobre tratamentos. O que um remédio faz, o que um remédio não faz. Então, na verdade, eu estou fazendo uma sequência, nesse primeiro momento, do Divã, com o assunto depressão. Por que eu escolhi esse assunto? Porque, nesse momento da pandemia, eu tenho atendido muitos pacientes que estão sentando, que estão deitando no divã com quadros depressivos graves. E eu acho que é um assunto que a gente precisa colocar no divã. Então hoje quem vai estar no divã vai ser uma paciente, que nós vamos falar aqui daqui a pouco dela, com um quadro depressivo. Muitos de vocês que porventura tenham a doença, vocês vão se identificar. E o interessante da ciência, o interessante da psiquiatria, é que nós conseguimos descrever quadros que é comum a todos. Isso é que caracteriza uma doença. Então, quando a gente fala que depressão é caracterizada por isso, aquilo mais, todas as pessoas deprimidas, elas estão sentindo aquilo. Seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja no Japão. Então, a depressão, quando doença, as pessoas experimentam algo semelhante. Então, quando eu começar a falar aqui do quadro da Maria, as pessoas que sentem depressão, as pessoas que vivem com a doença, as pessoas que já tiveram depressão, elas vão se identificar. Elas vão falar assim, caramba, parece que está falando comigo. Então, porque os critérios que caracterizam a doença, eles são comuns. Então é comum as pessoas alterarem o sono, é comum as pessoas alterarem o apetite. Então isso acontece na depressão. Então eu vou esperar mais algumas pessoas entrarem, porque nós vamos fazer aqui uma sequência. Eu vou contar o caso clínico dessa pessoa para vocês, eu vou colocar a Maria no divã, eu quero que vocês participem, vai ter um momento que eu vou pedir a sugestão de vocês, eu vou pedir o que vocês acham, o que podemos fazer com a Maria, quais as propostas para a Maria. Então, e outra coisa que eu queria falar, se você quer colocar o seu caso no divã, o caso de alguém que você conheça no divã, esse nome ele é fictício e eu vou ter a oportunidade de falar desse caso, dos caminhos que a gente pode ter. Essa é a ideia do divã. Que vocês, a gente possa ter esse momento para falar de nós. Que você possa desabafar aqui. Que você possa encontrar em nós, esse grupo que está aqui, pessoas que podem te ouvir, pessoas que podem falar para você, pessoas que podem sugerir algo para você fazer. E essa é a ideia do divã. Não, eu não posso chamar de psicoterapia de grupo, mas é como se fosse.
tá? A ideia é a gente colocar para fora os nossos sentimentos, a gente chama isso de catarse. Aprenda uma coisa, a catarse, colocar para fora aquilo que nos gera tensão, é terapêutico. Então só de você falar já é terapêutico. E eu costumo dizer o seguinte, por que a sociedade está muito doente? Nós perdemos momentos de catarse. Eu não sei a sua idade, mas quando eu era criança, eu lembro muito bem que quando eu ia de férias para o Rio de Janeiro, era muito comum ver os cariocas, eu ficava na casa da minha avó, dava 5, 5 e meia, 6 horas da tarde, eles iam chegando do trabalho e eles iam colocando as cadeiras nas calçadas, os pais e as crianças brincando na rua, e eles ali ficavam conversando por um tempo. Aí quando escurecia, eles entravam e iam jantar, iam terminar o dia deles. Aí eu fui fazer psiquiatria e hoje eu atuo na saúde mental, e um dia eu estava pensando isso. Aquele momento era catártico. Aquele momento era terapêutico para as pessoas. Porque as pessoas tinham um momento no final do dia de falar de si, de colocar para fora as tensões geradas no dia a dia. Seja fofocando, seja falando de alguém, seja falando do trabalho, seja falando mal do chefe, seja falando do mal do colega de trabalho, seja falando bem das pessoas. Elas tinham um momento de extravasar. Aquilo era muito saudável do ponto de vista de saúde mental. Não era terapia. A terapia, ela só tem sentido com um profissional, porque existe uma técnica, existe um método de transformar o novelo de pensamentos em pensamentos coerentes. A terapia faz isso. Mas tem muitas coisas que não é a terapia formal, mas que é muito saudável. Nós conversarmos, por exemplo. Então, a sociedade perdeu muito. A sociedade perdeu muito. Nós não temos mais esses momentos. Nós não sentamos mais nas calçadas. Nós não conversamos mais com as pessoas de forma prazerosa, de forma leve, de forma descontraída. A velocidade das coisas está consumindo o nosso tempo. A gente não tem mais tempo para isso. O coronavírus veio talvez dar uma parada nisso tudo. Então, na verdade, esse momento do divã, esse momento que a gente está aqui, é um momento que vocês podem aproveitar para estar falando, né, de si e ouvindo aquilo que nós vamos tratar aqui, tá bom? Então, Márcia, tudo bem? Um abraço, Aninha. Então, sejam bem-vindos mais uma vez. Se você conhece alguém que tem depressão, se você tem um amigo que tem depressão, se você conhece alguém que seja parente de alguém que está em depressão, chama para entrar nessa live, porque as pessoas precisam entender o que é essa doença. A gente precisa entender o que não é doença e o que é doença. Na live anterior, na primeira live do Divã, nós falamos o que não é depressão, né? Muitos de vocês estavam lá comigo nessa primeira live, e ali a gente pôde entender o que não é depressão. Então vamos lá. Sofrer é normal, chorar é normal, perder noites de sono é normal, ficar angustiado é normal, querer matar um é normal, querer morrer é normal, quando esses sentimentos são proporcionais ao que você está vivendo. Você não é uma máquina, aprenda isso. Você não é um super-homem, você não é uma super-mulher, você é um ser humano. Você nasceu com um conjunto, com um pacote de sentimentos, que não são só positivos, também tem negativos. Negativos no sentido de causar angústias, porque eu evito até essa classificação. Eu acho que todos os sentimentos são positivos. A tristeza é positiva. A dor é positiva, porque nela é que eu vou amadurecer. É no momento de sofrimento, é no momento de angústia, é que eu vou aprender se eu errei. Se eu cometi um erro e por isso estou sofrendo, é aquela dor que vai me amadurecer. Então veja bem que não tem sentimentos negativos. Se eu tiver maturidade para entender os meus sentimentos, eu vou usar todos eles a meu favor. Aprenda isso. Então não queira não ter determinado sentimento. Não queira não desejar ficar ansioso. Não queira não desejar ficar triste.
Se tiver momentos que você tiver que ficar ansioso, você vai ficar. E naquela primeira live nós falamos muito isso. Eu trouxe um quadro aqui para a gente dar um exemplo de uma pessoa que me procurou achando que estava depressiva e não estava. E agora nós vamos falar de alguém que está em depressão. E nós vamos entender muito disso agora. Então, eu acho que as pessoas já entraram. Tudo bem, Dani? Tudo bem, minha prima, Vivi? Sejam bem-vindas. E hoje nós vamos falar sobre essa doença, e vocês vão entender que doença que aflige centenas de milhares de pessoas no mundo. Só para vocês terem uma ideia. Somos o país mais depressivo da América Latina. Somos o 5º país do mundo em depressão. São milhares de brasileiros que nesse momento está com depressão. O número de suicídios aumentou 17% nos últimos anos, principalmente na faixa etária dos 10 aos 20 anos de idade. Dr. Pablo não fala de suicídio, porque quando o senhor fala de suicídio, o senhor estimula as pessoas. É um mito. Sabia que isso é um mito? A imprensa tem esse mito. O governo tem esse mito. Nós, da saúde mental, entendemos que falar de suicídio alivia. Falar de suicídio pode fazer com que talvez você que esteja aí me ouvindo, com pensamentos ruins, você fala assim, alguém me entende, alguém sabe o que eu estou sentindo. É importante falar de suicídio. Então todas as vezes que eu posso falar, eu falo de estatística. Eu falo da faixa etária que as pessoas querem cometer o suicídio, porque as pessoas precisam se sentir acolhidas. As pessoas precisam se sentir identificadas com alguém. As pessoas que se matam, as pessoas que cometem suicídio, é porque elas romperam completamente com os laços que estão ao seu redor. Foi isso que deu coragem dela tirar a própria vida. Ela rompeu com a realidade que está ao seu redor. Ela não tem mais o sentimento de pertencimento social, ambiental. Nesse mundo, a morte passa a ser o único caminho. Então, uma das coisas mais fortes que se tem contra a depressão, contra o pensamento de morte, são os laços. O laço familiar, o laço social, a amizade. Tenha amigos, cultive as suas amizades, cultive as relações com seus parentes mais próximos. Você precisa se sentir enlaçado para você ser forte mentalmente. Não seja sozinha. E as pessoas com poucos laços sociais, elas estão mais vulneráveis à depressão. Tá? Então podemos começar. A Aninha que concorda. Bia, minha querida sobrinha, está aqui, tudo bem? A Carla. Muito bem, então fiz essa introdução, né? Eu também aqui, enquanto mais algumas pessoas vão entrando, queria ler e eu queria agradecer algumas pessoas que têm interagido comigo nas redes sociais, seja me parabenizando, seja perguntando alguma coisa. Desculpa se eu não posso lá dar diagnósticos, eu não posso falar de remédio, o Conselho Federal de Medicina não deixa, então muitas pessoas trazem casos clínicos ali para que eu resolva e eu não posso. Mas mesmo assim eu mando sempre uma mensagem, todas as vezes que eu posso eu tento interagir, ouvir, dar uma palavra de esperança. Então, a Marlícia, eu não sei se ela já entrou aqui, ela fala: parabéns, Dr. Pablo, pela maravilhosa carreira, que Deus abençoe você sempre. A Márcia baixou o meu livro e disse: baixei, estou lendo, muito bom. A Vânia me chamou a atenção, olha só o que ela escreveu: oi, Dr. Pablo, tudo bem? Gostaria de dizer que seu livro, Há uma Luz no Início do Túnel, é um presente de Deus em nossas vidas. Com ele pude entender o que acontecia comigo. Agora sim tenho condições de controlar o que tenho e viver novamente bem. Vou ser eternamente grato ao Senhor. A depressão faz isso. As pessoas sofrem de depressão por duas razões. Primeiro, pela própria doença.
A própria doença traz um sofrimento enorme para a pessoa. A dor da depressão, a melancolia da depressão. Isso por si só traz muita dor. E um segundo sofrimento é pelo desconhecimento. É pela ignorância, no sentido estrito da palavra. É pela falta do conhecimento. Isso gera preconceitos. Isso gera conceitos equivocados. Vou dar um exemplo para você. As pessoas acham que depressão é frescura. As pessoas acham que depressão é falta de fazer alguma coisa. As pessoas acham que depressão é falta de arrumar um namorado. As pessoas acham que depressão é um namorado. As pessoas acham que depressão é falta de tirar umas férias de 30 dias porque você está sobrecarregado. A depressão, para algumas pessoas, é simplesmente muda o seu local de trabalho, divorcia-se. Esse tipo de conceito ou de preconceito é uma segunda causa de sofrimento. Porque as pessoas passam a sofrer pensando com essas crenças sobre a doença. Por que eu estou aqui com vocês hoje? Para tirar essa causa de sofrimento. Para que as pessoas tenham segurança, para que as pessoas elas fiquem tranquilas quanto a esse tipo de problema. Assim como alguém tem diabetes, assim como alguém é hipertenso. Então, é um dos objetivos meus aqui. E a Vânia, que me mandou essa mensagem, ela sofreu muitos anos com o desconhecimento da doença. E quando ela leu meu livro, inclusive está lá gratuito para você baixar, para você ler, está lá no meu site, inclusive aqui no link, aqui tá na bio, tem um link lá para você baixar o livro. É um livro libertador. A verdade liberta. Não está escrito lá na Bíblia? A verdade vos libertará. A verdade emancipa. A verdade liberta. Então o conhecimento, não tem nada melhor do que o conhecimento para clarear a sua mente. Paty, eu estou notando aqui, estou vendo aqui o que você está perguntando e nós vamos falar disso, tá bom? Podem perguntar aqui, podem falar aqui, que eu estou olhando, eu estou registrando e no momento oportuno nós vamos falar. Bom, então vamos começar? Eu acho que já tem gente aí suficiente. E eu vou botar a Maria no divã. Vocês vão prestar atenção naquilo que eu vou falar para vocês. Eu vou trazer o que a Maria falou para mim. E em cima desse caso da Maria, nós vamos falar sobre depressão. Vocês vão ter uma verdadeira aula sobre a doença. Vamos lá. Olá, meu nome é Maria. Tenho 50 anos. Sou casada, tenho 3 filhos e 2 netas. Nos últimos 30 anos, tive alguns episódios de depressão. E ainda hoje encontro barreiras entre amigos e familiares. Por simplesmente não entenderem como é, na prática, viver com alguém em depressão. Principalmente quando esse alguém não tem motivo específico. Tenho saúde, apesar de tomar remédio para a pressão alta. Tenho boa relação na família, apesar de conflitos aqui e acolá, mas quem não tem, né? Ela fala. Não somos ricos, mas o básico não nos falta. Tenho desejos de coisas que não posso ter, mas quem não tem, né? Ou seja, Maria vivia uma vida aparentemente tranquila, sem grandes percalços, sem grandes traumas, sem grandes fatores estressores, Ela vivia uma vida que muitos de nós vivemos, com problemas de relacionamento, aqui e acolá, como ela mesma disse, com problemas financeiros aqui ou acolá. E ela diz, mas apesar disso, Dr. Pablo, eu me sinto depressiva. Vou contar um pouco dos meus últimos 30 anos. Meu primeiro episódio de depressão foi aos 17 anos. Ninguém fez nada a respeito. Ninguém acreditava em mim. O que mais ouvi foi, isso é típico da idade. Crise da adolescência. Falta de arrumar um namorado. E o resultado dessa postura fez com que o caso só se agravasse e persistisse por mais tempo. A crise começou após o término do meu primeiro namoro. Fui invadida por uma tristeza sem fim. As notas na escola caíram drasticamente, inclusive repeti aquele ano. Já não dormia, e o meu prazer era ouvir músicas tristes madrugada adentro.
Não queria que o sol nascesse. Seria mais um dia que eu não queria viver. Eu não queria mais um dia. Viver era exaustivo, era cansativo. Eu não tinha mais energia. E no fundo, queria dormir e não acordar mais. Eu me esforçava para melhorar, mas parecia que meu corpo, mente e espírito estava dentro de um calabouço escuro. Cada minuto era uma eternidade. Dias e noites eram intermináveis. Eu tentava de tudo para aliviar aquele peso que estava sobre mim. Continuei a sair com as minhas amigas, tentava sorrir e me divertir. Aumentei o consumo de álcool, li dezenas de livros de autoajuda, frequentei 3 religiões diferentes, meditei, mas nada parecia ajudar. Nada era capaz de devolver meu prazer em viver. Ninguém compreendia minha dor. Por eu não desistir, eles achavam que eu estava bem. Ninguém conseguia me ver para socorrer. Depressão não é apenas a tristeza, a melancolia ou a falta de vontade de viver. Depressão é a sensação que você está aprisionada dentro desses sintomas. Ou seja, depressão não é apenas sentir melancolia. Depressão é ter a sensação que você está presa dentro da melancolia e não consegue sair. Isso é devastador. As pessoas jamais imaginam isso. Para elas, uma pessoa em depressão é somente aquela que não sai da cama, que perde 10 quilos, que tenta se matar várias vezes. Mas deixa eu te falar uma coisa, ela fala. Depressão é perder o controle da tristeza. Sem motivo aparente, você se sente amaldiçoado, sofrendo com todos os pensamentos ruins que te invadem. Se sente tão cansado que ficar na cama o dia inteiro parece ser a única coisa que você é capaz de fazer naquele momento. Tomar banho para quê? O corpo fica pesado e você realmente se sente tão indisposto a ponto de não conseguir ficar 15 minutos em pé para ensaboar o corpo e passar shampoo nos cabelos. A cada tarefa simples, por menor que seja, você sente que não dará conta. Tudo é exaustivo. Com o passar do tempo, a tristeza vai embora. Olha que interessante. Vem o sentir nada. Não sentia tristeza, nem alegria. Não sentia cheiro, nem sabor dos alimentos. Tanto fazia estar chovendo, quanto os dias de sol. Todos os dias eram cinzas. Foi aí que meus familiares desconfiaram que podia ter alguma coisa de errada comigo. Surgiram 1000 sugestões. De livros de autoajuda a hobbies. Eles falavam, faz isso, é tão simples, você vai melhorar. Isso acabava mais ainda comigo, porque nem o simples eu dava conta de fazer. Aí é que eu me sentia pior. Minha primeira crise depressiva durou 1 ano, que pareceu uma década. Fui melhorando aos poucos, e no final do ano comecei a me sentir melhor. Porém, após 6 meses, tudo voltou. E com uma força ainda maior. O restante da história, o Senhor conhece. Ela fala para mim. A Maria me procurou com essa história. E eu acho que quando eu trouxe no meu primeiro divã com vocês a história da Regina, fica evidente o que é uma doença e o que é um sofrimento. A Regina, no primeiro divã, estava sofrendo. O marido na UTI, e ela estava sem comer, ela estava insone, porque fazia parte da reação dela o enfrentamento do marido doente na UTI. A Maria, isso é um nome fictício, ela estava desproporcionalmente sofrendo. Ao ponto de interferir no dia a dia. Ao ponto de prejudicar a produtividade dela na escola. Ela repetiu de ano. Ao ponto de fazer ela pensar em suicídio. Ao ponto de fazer ela perder 10 quilos. Ao ponto de passar as noites em claros, ruminando, pensando coisas negativas. Ao perguntar para ela como estava a vida dela, ela me respondeu aquilo no início. Dr. Pablo, eu não tenho motivos suficientes para estar assim. Por quê?
que eu estou assim. Ela ouviu de tudo. Ela foi em todos os lugares. Ela tentou 3 religiões, acreditando que depressão era falta de Deus, era falta de fé. Tem históricas, tem relatos bíblicos de reis de Israel em depressão. Davi ficou em depressão. A depressão, então, nós vamos entender hoje que é uma doença. E você vai entender onde que ela está. Para que a gente possa entender, então, o que significa ou por que essa pessoa está assim, a gente precisa entender um pouquinho do funcionamento cerebral e você vai entender facilmente. Tudo o que acontece na nossa vida, toda a sua energia, quando você acorda, todas as suas vontades, a sua alegria, o seu prazer, todos esses sentimentos, eles estão sendo determinados por reações elétricas e químicas. Nós chamamos essas proteínas de neurotransmissores. A famosa serotonina, a famosa dopamina, a famosa noradrenalina. Então, para que você esteja bem, todas as vezes que você sorri, tem uma área lá no cérebro que está respondendo por isso. A quantidade de dopamina está legal, a quantidade de serotonina está legal. O seu cérebro está funcionando perfeitamente, você acorda com vontade, você acorda com disposição, você acorda com motivação. Isso significa que as áreas do seu cérebro responsáveis por isso estão funcionando adequadamente. A noite de sono adequada que você teve foi suficiente para que esses níveis de neurotransmissores atingissem o correto para que você vivesse o dia. Já vai a primeira dica aqui para você. A Dona Maria, com 50 anos de idade, faziam 25 anos que ela não dormia bem. Sabe o que significa isso? O sono é como se fosse o momento que a gente enche o nosso copo de energia, de serotonina, de dopamina, de noradrenalina, a gente abaixa o cortisol, a gente enche o copo durante a noite para gastar durante o dia. O que acontece com uma pessoa insone? O que acontece com uma pessoa que tem má qualidade do sono? O copo não enche. Você já começa o dia com o copo vazio. Vai faltar. Vai faltar energia. Vai faltar alegria. Vai faltar motivação. Porque isso tudo é regulado do ponto de vista químico dentro do seu cérebro. O que é a depressão? A depressão, no final das contas, ela é um desarranjo, ela é um desequilíbrio dentro das áreas que controlam o seu humor. Eu um dia estou programando isso, eu vou dar um workshop para vocês, que eu vou mostrar os slides, que eu vou dar uma aula para vocês, para mostrar para vocês o que é um cérebro depressivo. O cérebro de um depressivo está desligado. Por isso, ele não tem... Só um minutinho. Por isso que ele não tem energia, por isso é que ele não tem motivação. As áreas do cérebro que deveriam funcionar, as áreas do cérebro que deveriam ser responsáveis pela motivação, estão desligadas. Os estudos mostram uma diminuição importante de neurotransmissores, como serotonina, dopamina e noradrenalina. Aí você entende por que a Dona Maria falou assim pra gente. Doutor, é um peso viver. Eu me sinto exausta. Eu não tenho mais ânimo para nada. Gente, pode ser até espiritual. Eu não estou aqui questionando a espiritualidade. Pode ser até um trauma psicológico na infância. Mas essas coisas podem sobrecarregar o sistema nervoso central e ela ter uma alteração física, química, como qualquer outra doença. Quando eu levo esse conhecimento para as pessoas, elas olham para mim e elas falam assim, Dr. Pablo, o senhor tem certeza que isso não é falta de vontade minha? O senhor tem certeza que isso não é um problema da minha alma? Pode até ser também. Mas ela está passando por uma doença física cerebral.
em que áreas do sistema nervoso central estão desligadas. As proteínas responsáveis por você se sentir bem estão reduzidas. Isso é a doença depressão. Dr. Pablo, e da onde vem isso? Por que então a minha serotonina do nada, como foi a Dona Maria, reduziu? Por que acontece isso? Aqui está o grande segredo. Aqui está 20 anos da minha profissão em busca dessa resposta. Porque quando a gente estuda depressão, nos livros, textos, a gente fala, está escrito lá que é uma redução de serotonina e eu tenho que dar um remédio para aumentar a serotonina. Quando você chega num consultório psiquiátrico, como a Dona Maria, se queixando desses sintomas, você vai receber um diagnóstico de depressão e você vai receber um remédio para aumentar a sua serotonina. Vai funcionar? Vai! Você vai melhorar? Vai! Vai corrigir o desequilíbrio químico cerebral? Vai! Mas por que a sua serotonina reduziu? Por que o cérebro parou de funcionar? Por que, sem grandes motivos, você entrou em depressão? É essa pergunta que a gente tem que responder para cada paciente. É isso que nós vamos atrás de cada paciente depressivo. O medicamento começa a corrigir o problema de cima para baixo. Ele só equilibra quimicamente. Mas por que você entrou nesse desequilíbrio químico? E aí são os fatores causadores da depressão. E isso é importante. Um dos fatores é o genético. E aí você vai, no final dessa live, você vai entender perfeitamente como tratar a depressão. São 3 vetores. O fator genético, o fator ambiental e o fator psicológico. Esses 3 vetores, esses 3 fatores estão conectados entre si, aumentando a sua chance de deprimir ou te protegendo da depressão. Você tem que jogar com eles. O que é o fator genético? O fator genético é a sua herança genética. Seu pai teve depressão, sua mãe se suicidou, sua irmã está internada numa clínica, seu irmão mais novo já faz tratamento psiquiátrico, ou seja, você tem uma carga genética significativamente para entrar em depressão. Você tem uma chance maior de deprimir, de fato, pela sua carga genética. Ou não, ou ninguém da sua família tem depressão, você não tem genética alguma para essa doença, você de certa forma está protegido pela genética. Fator ambiental. Esse hoje o principal fator de adoecimento das pessoas. São os fatores estressores. Problemas, angústias, medos, situações financeiras, problemas de relacionamento, problemas de trabalho. Hoje nós temos 2 grandes causas ambientais por trás da doença depressão. Anote aí. Os problemas de relacionamento e os problemas do mundo do trabalho. São as 2 grandes causas ambientais que são responsáveis pelo intenso sofrimento humano. Os nossos relacionamentos estão muito doentios. Os casais, pais e filhos, os casamentos, os namoros, os noivados. As pessoas estão vivendo muito mal, muitos conflitos, relacionamentos abusivos. Quem aqui de vocês já passou por um relacionamento abusivo? O relacionamento abusivo por si só é um fator predisponente para a depressão. Assim como um relacionamento muito saudável é um fator protetor para a depressão. Ciúme patológico é um problema seríssimo dentro dos relacionamentos, insegurança. Um dia eu vou fazer uma live sobre relacionamento. Os casamentos perfeitos. Você sabe, por exemplo, vou te dar um exemplo. Você sabe qual que é um casamento perfeito? É a mulher com baixa autoestima, é uma mulher insegura com um homem possessivo. Esse casamento é perfeito, ele não acaba nunca. Os dois vão viver um conflito eterno, mas ele não acaba nunca. Você sabe por quê? Porque a baixa autoestima da mulher precisa do sentimento de posse do homem e vice-versa. Porque uma mulher com baixa autoestima, ela se sente segura quando o homem pergunta: aonde você foi?
Ela acha que aquilo é um cuidado. Você tá muito bonita para sair assim. Ela vê aquilo como um elogio. A baixa autoestima da mulher faz ela se submeter a relacionamentos com homens possessivos, com homens ciumentos. Por sua vez, um homem possessivo e um homem ciumento só consegue se relacionar com uma mulher de baixa autoestima. Esse relacionamento não acaba nunca. Esse relacionamento é abusivo. Esse relacionamento produz muita depressão. Os relacionamentos no trabalho, assédio moral de chefe, problemas de relacionamento com amigos, sobrecarga de trabalho, cultura organizacional inadequada, estressante, repressora, depressora. As pessoas, então, isso eu estou falando dos fatores ambientais. E os fatores psicológicos? Seus traços de personalidade. Dependendo de como você é no mundo, dependendo das suas reações aos estímulos, você está mais perto ou mais longe da depressão. Dependendo da sua capacidade de enfrentamento do estresse, dependendo da sua capacidade de receber não, dependendo da sua maturidade de personalidade, você está mais próximo ou você está longe da depressão. Traços de personalidade de ansiedade, traços de personalidade obsessivos, as pessoas que ruminam muito problema na cabeça, a baixa autoestima, a insegurança, são todos fatores relacionados aos traços psicológicos das pessoas que empurram ela para a depressão. Ok? Vamos juntar os três fatores? O genético, o ambiental e o psicológico? É a soma desses três vetores é que vai determinar o adoecimento ou não da pessoa. Uma pessoa com uma genética forte, às vezes nem precisa de um ambiente muito estressante, ela adoece. É o caso da Dona Maria. A Dona Maria tinha uma história genética de depressão fortíssima. O pai tinha depressão, a mãe tinha depressão, ela tinha uma irmã em tratamento, era bipolar. E a gente sabe que bipolaridade e depressão, a genética, estão muito próximas. E o ambiente da Dona Maria, ele não era tão estressante. Vocês lembram da história dela? Ela era casada, tinha 3 filhos, tinha 2 netas, tinha um bom relacionamento familiar. Falou que não era rica, mas também não passava necessidade. Ou seja, ela não me relatou nenhum fator ambiental importante. Do ponto de vista psicológico, parecia ser uma pessoa também com bons recursos psicológicos. Te pergunto, qual o vetor mais importante do adoecimento da Dona Maria? O fator genético. Nesses casos, o tratamento medicamentoso ele é o mais importante. Porque é uma doença de dentro para fora. É uma doença onde o cérebro começa a alterar de dentro para fora. Não há um fator externo de fora para dentro. Geneticamente, o cérebro começou a se alterar. Assim como o pâncreas para de funcionar no diabético tipo 1. Uma criança de 9 anos de idade ser diabética? Porque o pâncreas não produz mais insulina? Ela não é de comer doce, ela é magra, não fuma, não bebe. Por que ela ficou diabética? A genética. A genética determinou a doença. Então, quando a genética determina a doença, o tratamento biológico, o tratamento medicamentoso, ele é o mais importante, ok? Agora, você imagina uma pessoa que tem uma certa genética, mas não é tão preponderante. A gente pergunta para ela se mãe, se pai teve depressão. Ela fala assim, doutor, eu acho que uma tia minha teve, mas minha mãe e meu pai, que eu me lembre, não. É uma genéticazinha muito distante. E nós vamos ver que o fator ambiental é o mais importante. Essa pessoa está passando uma crise financeira na empresa. Olha o problema do trabalho. Essa pessoa está quebrando, a empresa dela está falindo. Ela não tem dinheiro para se manter, ela não tem dinheiro para manter a empresa. Isso é extremamente angustiante. Quando eu pergunto para ela quanto tempo ela está passando, ela me fala assim, doutor, tem 2 anos que eu estou assim. Essa pessoa está em depressão. Ela tem os sintomas da depressão.
Pergunto para você, qual que é o fator mais importante nessa paciente? É o fator genético? É o fator ambiental. Nos casos que a depressão tem origem no ambiente, o tratamento é ambiental. Nós vamos medicar? Vamos, porque ela está doente. Senão nem força ela vai ter para enfrentar o ambiente. Mas qual que é a cura dessa pessoa? O enfrentamento do ambiente. O enfrentamento do problema. A cura dessa pessoa não está no medicamento. O medicamento, nesses casos, é acessório, ele é paliativo, ele é para deixar essa pessoa minimamente bem. Mas nós vamos dizer que o medicamento vai ser a causa da alegria dela? O retorno da felicidade dela? Porque a empresa dela está quebrando. Então, na verdade, nós vamos tratar essa pessoa da seguinte forma. Vamos estimular a resolver o problema da empresa. E aí, vamos fechar a empresa? Vamos pedir um empréstimo? Vamos fazer o quê? Diminuir a empresa? Diminuir custo fixo? Diminuir custo variável? Como nós vamos resolver o problema da sua empresa? Aí ela fala assim, ai, ô doutor, ninguém nunca me deu uma direção. Vamos para o terceiro caso. O paciente não tem muita genética. Um tio, um primo. Quando a gente pesquisa ambientalmente, como a Dona Maria, um probleminha ou outro, uma coisinha ou outra, mas nós vamos ver que é uma pessoa muito neurotizada. Uma pessoa que não sabe lidar com o não na vida. Uma pessoa que não sabe lidar com frustração. Uma pessoa que não tem resistência ao estresse. Uma pessoa extremamente ansiosa, que vive o futuro no presente. Uma pessoa que desenha todos os cenários de forma pessimista. Tudo vai dar errado. Uma pessoa extremamente negativista. Essa pessoa está em depressão. Qual que é o vetor principal? É o genético? Não. É o ambiental? Não. É o psicológico. É ela mesma. Quando as pessoas chegam até mim depressivas e eu percebo que são os traços psicológicos que estão adoecendo essa pessoa, eu falo assim, com muito carinho, claro, a sua doença é você mesmo. Você é a sua doença. O seu jeito de ser no mundo te adoece. A sua visão de mundo te adoece. O seu pessimismo te adoece. Você não precisa de ninguém para te adoecer. Você não precisa de problema nenhum para adoecer. Você não precisa de genética para adoecer. Você se adoece. Nesses casos, qual é a melhor forma de tratamento? O remédio? Remédio muda alguém? Remédio muda a personalidade de alguém? Remédio significa que se você gosta do branco, eu vou te dar um remédio para você gostar do preto? Remédio muda gosto de alguém? Remédio muda tendências de alguém? Remédio corrige um desequilíbrio químico, que, como nós vimos aqui no início, faz parte da doença e é importante o tratamento. No caso onde os traços psicológicos são os mais importantes, o tratamento principal é o psicoterapêutico. É a meditação. É a yoga. É, nesses três casos, a espiritualidade. A espiritualidade ajuda tanto no vetor físico, quanto o ambiental, quanto o psicológico. Ela está acima disso tudo. Mas é principalmente no psicológico que a espiritualidade ajuda. Porque ela nos dá a ferramenta de amadurecimento de personalidade. As pessoas que são a própria doença precisam mudar. Senão elas vão ficar doentes a vida toda. Entendemos os três vetores? Agora nós vamos brincar um pouquinho de tratamento. E aí vocês vão descobrir uma síndrome que eu criei. Uma pessoa que chega com o vetor ambiental mais importante, ela está doente, a pessoa chega pra gente doente.
A pessoa está lá no nosso divã doente. E nós vamos fazer essa pesquisa. Genética, ambiente e os traços psicológicos dela. Nós reconhecemos e nós vamos identificar que aquela pessoa de fato está doente, ela precisa do nosso medicamento, mas ela está doente porque ela descobriu que o filho dela está usando crack. Tem 2 meses que ela descobriu. Já está dessa finura. Recentemente descobriu que o filho está roubando as coisas dentro de casa para vender, para usar a droga. E semana anterior veio o resultado do exame HIV positivo. Essa é a história dessa mãe que está no nosso divã. Essa é a história de uma mãe que a vizinha pediu para marcar uma consulta com um psiquiatra porque estava muito depressiva. Na nossa análise, a gente percebe que o fator principal é o fator ambiental. E como eu disse anteriormente, a cura dessa mulher passa pelo enfrentamento ambiental. Se essa mulher achar, ou se essa senhora achar, que a solução dela está em simplesmente tomar um antidepressivo, e a gente pode até fazer isso. Vamos testar? Ela chega na nossa consulta e a gente dá um antidepressivo para ela e a gente pede para ela voltar com 30 dias. Sem dar outras orientações. A senhora está com depressão, a senhora está chorando o dia todo, a senhora está com pensamentos ruins, a senhora já perdeu peso, a senhora já não dorme, a senhora está em depressão de fato. Eu vou te dar um antidepressivo muito bom, moderno, com poucos efeitos colaterais, e a senhora vai voltar daqui a 30 dias. Ela volta daqui a 30 dias. E eu quero que vocês me respondam aqui agora. Eu vou perguntar para ela assim, como a senhora está? Depois de 30 dias tomando o remédio, o que ela vai responder? O que vocês acham que vai acontecer com essa mulher que saiu do nosso divã com uma prescrição de antidepressivos, passando pelo que está passando? O que vocês acham? Escrevam aí. Como é que ela vai voltar com 30 dias? Vamos ver se vocês entenderam, vamos ver se vocês acertam. Como é que vocês esperam que ela volte? Suelen, daqui a pouco eu falo, tá? Do tratamento para ansiedade. A Aurinha vai dizer que está bem. Eu vou falar sobre essa sua resposta. A Suelen, do mesmo jeito que estava. A Márcia, anestesiada. A resposta da Márcia tem tudo a ver com a Aurinha, que vai dizer que está bem, eu vou falar isso. A Aninha, igual, se não pior. A Marise, melhor. A dor continuará. Vai voltar pior. Ai, André, tudo bem? Agora letárgica e inerte aos problemas. A Dilermano, o medicamento vai mascarar os sintomas. E ela vai estar bem, entre aspas. Não conseguirá ficar sem a medicação. A Verônica Verdade falou o melhor. Tudo bem, Verônica? A Dani, do mesmo jeito. Vejam então que vocês acertaram completamente. A Daniela, melhor momentaneamente. Vai acontecer essas duas coisas que vocês entenderam a minha aula. Gostei. Vocês já são quase psiquiatras. Por que vocês acertaram? Quem respondeu assim do mesmo jeito, entendeu. Entendeu que a causa maior do adoecimento dela é ambiental e deveríamos utilizar uma ferramenta ambiental. E utilizamos uma ferramenta biológica para aquilo que não é biológico. E quando ela voltar com 30 dias e a gente perguntar como é que a senhora está, ela vai falar assim, do mesmo jeito. Isso é uma das possíveis respostas. Eu inventei uma síndrome, chamada síndrome do mesmo jeito. As pessoas que sofrem da síndrome do mesmo jeito estão fazendo tratamento errado. Estão esperando nas ferramentas, coisa que a ferramenta terapêutica não vai dar. Para quem respondeu do mesmo jeito, Dani, você respondeu do mesmo jeito, ok? O que um médico desavisado faz nesse momento? Ah, a senhora não melhorou não? A senhora está do mesmo jeito? O que ela faz? Vamos aí, escreve aí.
Vamos ver se vocês sabem o que um médico faz nessa situação. A pessoa está sofrendo a síndrome do mesmo jeito. Ela voltou com 30 dias. Aumenta o remédio. Perfeito. Dá outro mais forte. Aumenta a dosagem. Dá mais remédio. Muda a medicação. É exatamente isso que está acontecendo na psiquiatria. É por isso que a gente vê um monte de gente tomando uma mãozada de remédio. Porque estamos tentando corrigir causas ambientais com medicamentos. Quem respondeu aqui que ela, ao perguntar... Deixa eu ver aqui a hora, gente, porque 1 hora o Instagram corta, né? Por isso que eu tô acompanhando aqui, tá bom? Quem respondeu que ela ia responder assim, eu estou melhor. Quando a pessoa responde para mim, eu estou melhor, você sabe o que eu pergunto para ela? O que a senhora fez para melhorar? O que aconteceu nesses 30 dias que a senhora está melhor? Ela fala assim, hã? Como assim? O que aconteceu para a senhora melhorar? Ué, eu tomei o seu remédio, doutor. Então a senhora não está melhor. A senhora está anestesiada. Como muitos de vocês falaram aqui. Ela simplesmente está anestesiada e por não estar sentindo a dor, ela acha que ela está melhor. Mas ela só vai melhorar de fato se o fator ambiental melhorar. Doutor, sabe o que eu fiz? Peguei meu filho, levei ele para uma clínica de internação. Ele está internado há 20 dias. Ele está com tanta vontade de mudar. Ele está com tanta vontade de superar. Que isso está me deixando tão feliz. Aí ela está melhor. Aí ela estará melhor. Então, eu acho que vocês entenderam perfeitamente a dinâmica da depressão. Como é que um indivíduo adoece. De fato é doença. De fato, essa pessoa precisa de cuidado. Essa pessoa precisa de respeito. Essa pessoa precisa que a gente entenda. Essa pessoa não está de frescura. Essa pessoa ela não escolheu estar daquele jeito. É muito comum, principalmente marido com mulher, eu vejo muito isso. Os homens são mais bruscos, né? São mais brutos. Ah, sai dessa cama. É só você querer. Vamos fazer uma caminhada. Como se ela quisesse estar na cama. Como se ela quisesse estar lá, como se ela estivesse desejando ficar lá dormindo o dia todo. Não é a vontade dela. Você que tem um familiar depressivo, ele precisa da sua compreensão. Do seu estímulo também. É lícito, é legítimo a gente chamar a pessoa. Ô, meu amor, vamos fazer uma caminhadinha? Com carinho. Vamos, vai. Ai, não, meu amor, me deixa aqui, tá bom. Quer que eu faça alguma coisa pra ti? Vamos tratar, vamos melhorar. Vamos fazer uma oração? Você já tomou o seu remédio? Vamos fazer uma terapia? Vamos fazer um curso de meditação? Vamos sair um pouquinho? Eu fiz um jantar para você. Então, na verdade, a pessoa depressiva não precisa ser mimada. Ela precisa ser tratada, respeitada. Então, vocês viram que a depressão é essa patologia. Vocês viram a história da Dona Maria, de 50 anos de idade. Quase todos os pacientes depressivos passam por esses sentimentos. São muito dolorosos. É uma melancolia que não tem tamanho, mas tem tratamento. Qual é o melhor tratamento para a depressão? Qual que é a resposta? Deixa eu ver se tem tempo aqui de eu esperar vocês responderem. Dou 2 minutos aí para vocês. Qual é o melhor tratamento para a depressão? Vamos ver. Meditação e alimentação. Ah, Márcio, eu acho que leu meu livro, né, Márcio? Você tá lendo, né? Terapia. Se amar. Meditação.
Reconhecer o fator agressor. Meditação, terapia e exercícios. Alexandra, se conhecer. Depende da situação. Andrezinho, muito amor. Márcia, terapia. Daniela, doutor, ainda não encontrei, me ajuda. Claro, claro. Estamos aqui para isso, viu, Daniela? Estamos aqui para isso. Atenção, terapia e meditação. Ai, Márcia, obrigado. Tá lendo o livro, gostou? Maravilhoso, muito obrigado. Meditação, amar-se, terapia, meditação, yoga, identificar o fator e se conhecer. Para mim foi a terapia, a medicação e exercícios e se conhecer. Legal, Aninha, muito legal. A Suelen, atividade física, alimentação saudável, terapia. Que legal que vocês estão entendendo. Muito legal que vocês estão entendendo. O tratamento, o melhor tratamento para depressão, depende. Ir na causa, como a Marise disse. Todos nós vamos ter que fazer uma coisa. Todos nós vamos ter que fazer uma coisa. Mudar estilo de vida. De cada 10 pacientes que me procuram com depressão, 6, 7 estão doentes porque estão vivendo muito mal. Estão sedentários, estão acima do peso, estão comendo muito mal. Estão extremamente estressados, não fazem terapia, não se amam, não se cuidam. Tudo que vocês disseram aqui. Tratamento da depressão passa por mudança de estilo de vida. Gente, vamos malhar, vamos correr, vamos comer bem, vamos dormir bem. O sono é fundamental. Lembra do copo aqui que eu disse? Vamos meditar, vamos fazer terapia. Tudo isso que eu estou falando para vocês, vocês estão atuando nos fatores ambientais ou nos fatores psicológicos que vão te afastar da depressão. Você pode até deprimir, mas aí é por uma questão genética. É o diabético, que é magrinho, não come uma colher de açúcar e é diabético. E aí, meu anjo, não se angustie, não. Você vai tratar e você vai ficar bem. Mas a grande parte ou a grande maioria das depressões hoje é devido ao estilo de vida. Então vocês acertaram todas. Vamos mudar o nosso estilo de vida. E se preciso for, vamos tomar um medicamento. O medicamento é de Deus, não é do diabo, não. Medicamento, quando bem prescrito, ele é abençoado. Ele não é uma maldição. Medicamento não é uma muleta. Na próxima live nós vamos falar de medicamento. Tá? Então, tá acabando. Infelizmente é 1 hora aqui, que senão o Instagram cai. Eu vou responder aqui, me perguntaram onde é que está o livro. Ah, a Verônica respondeu. Tá lá no link, tá lá na bio. Eu tenho 2 livros. Esse livro, ele tá lá com um e-book. Baixa, lê. É muito do que eu estou falando aqui para vocês. Indica para as pessoas. E eu tenho esse outro livro aqui chamado A Fórmula. Esse livro aqui é de desempenho mental. Tá? Esse livro aqui é de otimização de saúde mental. Isso aqui são 10 anos de pesquisa. Nós vamos continuar nesse projeto. Obrigado, Cris. Li o e-book gratuito, maravilhoso. O melhor psiquiatra que alguém pode ter, Guilhermano, você foi meu paciente, né? Aí fica fácil de falar isso daí. Obrigado. Nós vamos falar, Maria Alice, de ansiedade. Doutor, te vejo de Lima, de Peru. Já bastei seu lá de Lima, que legal que meu livro está chegando aí. Muito bacana. Fique com a gente aqui, fique comigo aqui nessas segundas-feiras no Divã. Amanhã eu vou fazer uma live falando de relógio biológico. A semana inteira aí eu vou fazer lives convidado aí das pessoas. Muito bom compartilhar o conhecimento com vocês. Conte comigo, mandem aí mensagens. Nicole, me apaixonei pela psiquiatria na faculdade, quero seguir a profissão. Que legal, Nicole, eu te estimulo. Uma excelente especialidade, mas que a gente tem que ter muita consciência disso tudo que está acontecendo. A gente tem que estudar muita coisa que não é remédio. Então, faltam aqui 30 segundos, eu vou me despedir de vocês. Mande sugestões, tá? Lá no meu Facebook, lá no meu Instagram. Casos clínicos. O Divã é para isso. O Divã é pra gente. O Divã é para que você possa colocar para fora tudo aquilo que te angustia, tá bom?
uma boa noite, fiquem com Deus, uma excelente semana e muita energia. Um grande abraço.